Bom, pessoal, vamos fazer essa aula agora para a gente revisar como é que é feita a construção de um programa em linguagem Fortran, para que na hora que vocês forem construir o programa, vocês não tenham problema de compilação, né? Esses erros de compilação que volta e meia estão acontecendo. Então, para construir um programa em Fortran, a gente precisa saber qual é a estrutura da linguagem, qual é a estrutura da programação que tem que ser feita, né? Um programa Fortran, ele precisa ter um cabeçalho, ele tem depois a seguir um conjunto de especificações, um conjunto de instruções de execução, subprogramas que podem ou não ocorrer, dependendo do programa que a gente está construindo, né? E a instrução final do programa, que é aquele end program, né? Que define para o computador que o programa está sendo encerrado, não tem mais instruções para que ele leia. Então a ideia é a seguinte: o que vem a ser o cabeçalho, né, de um programa em Fortran? O cabeçalho no programa Fortran é aquela linha, aquela instrução que aparece a palavra program, certo? Então aqui a gente tem um modelinho de um programa em Fortran e nessa linha aqui vocês podem ver a palavra program destacada em azul, né? E contagem, que é o nome que eu associei a esse programa. Então esse programa vai fazer a contagem de um certo número até 12, certo? Essa primeira linha, como eu mostrei para vocês, é a linha do cabeçalho, certo? Após o cabeçalho, esse cabeçalho ele tem algumas restrições, né? O nome que eu vou dar para o meu programa, esse nome que aparece aqui, que eu chamei de contagem, por exemplo, ele vai conter no máximo 31 letras, no máximo 31 caracteres, porém, esses caracteres não podem iniciar com números, certo? Tem que iniciar com uma letra, também não pode iniciar com caracteres especiais do tipo símbolo do mais, símbolo do menos, arroba, etc. Tá? E eu não posso ter espaço entre as palavras, certo? Então não posso escrever assim, contagem de um número, certo? As palavras, se eu quero colocar no nome do meu programa várias palavras, eu posso ligá-las com um underline, né, com sublinhado, dessa forma como eu estou fazendo aqui. Tá? Sempre tomando cuidado para que o número total de caracteres que aparece aqui não seja maior do que 31, tá? Ou seja, quantas letras estão aparecendo aqui, incluindo esse sublinhado aqui, não pode exceder 31. Tá? Ou outra forma de fazer isso é escrever assim, né? Contagem de um número, certo? Então, a primeira letra de cada palavra eu coloco uma letra maiúscula, tá? Isso aqui facilita também a leitura e economiza o número de caracteres. Nesse caso aqui, meu programa, eu resolvi chamá-lo apenas de contagem, certo? Então, isso aqui define para nós o que vem a ser o cabeçalho desse meu programa Fortran. A seguir, após o cabeçalho, como a gente já tinha visto antes, né, a gente vai ter um conjunto de especificações. O que são essas especificações? Bom, as especificações são os tipos de dados que o meu programa vai trabalhar. Esses tipos de dados podem ser dados do tipo inteiro, ou seja, números inteiros, né, tanto positivos quanto negativos e logicamente incluindo zero. Esses dados podem ser números reais, certo? Então, o número real é aquele número que tem uma parte inteira, que também pode ser positivo ou negativo, e tem a sua parte decimal, aquela parte que vem depois da vírgula, né? No caso do programa Fortran, a gente não utiliza a vírgula, a gente utiliza ponto, né? Então, a parte inteira é o que vem à esquerda do ponto, a parte decimal é o que vem à direita do ponto. A gente pode ter também números do tipo números complexos, tá? Com parte real e imaginária. Nós podemos ter caracteres, certo? Ou sequências de caracteres, tá? Que em algumas linguagens de programação são chamadas de strings, né? Então esses caracteres incluem palavras, letras, aqueles caracteres especiais como arroba, o cifrão, etc. E nós podemos ter também valores lógicos, certo? O valor lógico é sempre verdadeiro ou falso. No caso do Fortran, verdadeiro é true e falso é false, certo? Então tá, nesse meu programa aqui, que eu usei como modelo, eu estou utilizando apenas duas variáveis, uma eu chamei de i,
certo? Que vai ser o nosso contador, vai contar quantas vezes eu estou fazendo alguma coisa. E a outra variável que eu chamei de início, que vai ser o ponto inicial da onde eu vou começar a contar. Essas duas variáveis, portanto, são definidas como números inteiros, por isso essa palavra aqui, íntegra, certo? Inteiro. Entre a definição do tipo de variável e a lista de variáveis que eu vou ter, eu tenho essa simbologia aqui, dois pontos seguido de mais dois pontos, certo? Eu até posso dar um espaço aqui antes, um espaço depois, mas isso não é necessário. É necessário que apareça obrigatoriamente esses dois pontos aqui, tá? Dois pontos seguido de outro símbolo de dois pontos. E após isso, né, a lista de variáveis que eu vou colocando eu vou separando por vírgulas. Então essa daqui é uma variável, aqui tem vírgula, a outra variável. Se eu tivesse outras eu poderia ir colocando aqui, né? K mais uma variável, vírgula L outra variável e assim vai, tá? Então conforme eu vou tendo variáveis eu vou separando elas por vírgula aqui. Também posso, se eu quiser, né, colocá-las em outra linha, né? Também, conforme eu vou tendo variáveis, eu vou separando elas por vírgula. Sempre lembrando também o seguinte, né? Para que não haja erro, a última variável que eu vou escrever, ela não pode terminar com vírgula, ela tem que terminar sem nada. Então aqui eu tenho uma variável que é a KJ, e a outra variável é a JDH, como é a última, tá? Não tem vírgula aqui no final, assim como aqui também não tem vírgula, certo? Se eu tomar esse cuidado, eu não vou ter problema do meu programa não rodar, não compilar, né? Certo? Então, voltando à ideia inicial desse programa aqui, era um programa que tinha só duas variáveis, aí que é o meu contador, e a início que vai definir o início da minha contagem. Certo? Então tá. Bom, mostrei o que era cabeçalho, mostrei as especificações, tá? Em relação àquele nosso programa Fortran. E agora vem o conjunto de instruções de execução. O que é isso, né? Bom, são as instruções que a gente passa para o programa e que ele vai realizar para nós. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com as instruções print, certo? Esse print que está aparecendo aqui nessa linha é o que faz aparecer alguma coisa na tela, né? Print é imprimir, então ele vai imprimir, esse asterisco significa que é na tela, no monitor, né? O texto que eu digitei aqui ao lado. Para que apareça esse texto, é importante que eu coloque ele entre aspas, tá? Então vocês estão vendo que aqui está aparecendo essa aspa no início e tem mais essa outra aspa aparecendo aqui no final, certo? Então isso aqui que está aparecendo entre as duas aspas é o texto que vai aparecer na nossa tela, correto? Próximo comando que vocês estão vendo aqui é o comando read, certo? Esse read, o que ele faz? Ele faz a leitura de algum dado. Quando eu coloco read asterisco, ele procura fazer a leitura desse dado no teclado, certo? Então ele vai ler um caractere no teclado e vai salvar esse caractere que ele leu nessa variável aqui início. Como eu tinha já avisado antes para ele que essa variável início é um número inteiro, se eu tentar digitar alguma coisa diferente de um número inteiro, ele vai reclamar, certo? Então a gente tem que tomar cuidado para que o que for digitado aqui realmente seja um número inteiro. Se na hora de eu estar executando o meu programa eu digitar alguma coisa que não seja um número inteiro, vai dar erro, tá? A não ser que eu coloque alguma coisa aqui para que evite o erro. Isso aí a gente vai ver numa outra oportunidade, certo? Então, esse aqui é o comando print, vai fazer aparecer esse textinho aqui na tela. Depois de aparecer esse texto, ele vai ficar esperando que nós façamos a digitação de um número, tá? Após a digitação desse número, o que esse programa vai fazer? Aqui eu tenho um do, esse do tá rodando desde o número 1 até o número 12, certo? Então ele vai executar alguma tarefa 12 vezes, certo? Então qual tarefa que ele vai executar 12 vezes? Essa tarefa que está aqui no meio. Print, asterisco, vírgula, início mais i. Quem é início? Bom, início é o número que eu digitei no teclado.
mais i, bom, i é o nosso contador desse do. O primeiro i que vai aparecer vai ser o 1, o próximo o 2, em seguida o 3, assim sucessivamente até o 12, tá? Então, cada vez que esse meu do rodar, né, que esse laço rodar, ele vai apresentar na tela o número início já somado do nosso contador i, certo? Esse comando aqui, endDo, marca para nós aonde termina o laço, né, onde termina o comando do. Tá? E aqui se encerram as instruções do meu programa. Meu programa, depois que terminou o laço, ele encerra, não tem mais nada. Tá? Então, esse programa que eu apresentei para vocês, ele não tem subprogramas, tá? E como todo programa em Fortran, ele tem uma instrução final do programa. O que é isso? É esse end program aqui, tá? Então, aqui, esse trecho aqui indica para o computador aonde o meu programa está encerrando. É preciso colocar end, tá? Deixar um espaço, colocar a palavra program, deixar um espaço e colocar aqui o mesmo nome que eu tinha dado lá em cima, no cabeçalho, para o meu programa. Então, se eu chamei meu programa de contagem, eu tenho que encerrar aqui com a palavra contagem, certo? Olha só, aqui eu coloquei contagem tudo em maiúsculo e aqui eu coloquei só com a primeira em maiúsculo e o resto em minúsculo. Tem problema? Não tem problema, tá? Ele consegue interpretar, na verdade ele interpreta tudo como sendo letra maiúscula, então para ele não faz diferença a gente colocar um pouco em maiúsculo, um pouco em minúsculo, certo? Vamos ver se esse programa está funcionando. Ó, aqui eu tenho os botões para fazer o meu programa compilar e rodar. Então, se eu clicar direto aqui nesse triângulo azul, ele vai compilar o meu programa e a seguir ele vai rodar. Então, ele vai sempre perguntar isso daqui, se eu quero executar o programa antigo que eu já tenho, eu vou dizer que sim. E aí eu fico aguardando até que o programa gere o executável. Ó, gerou o executável, esse daqui é o meu programa. Como eu tinha falado para vocês, né, esse comando print fazia ele escrever alguma coisa na tela, ele escreveu isso aqui, ó. Digite o número da onde iniciará a contagem e o 2 pontos. Então agora está piscando o cursor, ele está esperando que eu digite um número e esse número tem que ser um número inteiro, certo? Então eu vou digitar, por exemplo, o número 8, tá? Não dei Enter ainda, só digitei o número 8. E agora o que a gente espera que esse programa faça? Que ele comece a contar, certo? Ele vai contar a partir do 8, 12 vezes e vai mostrar isso para nós na tela. Claro que o Fortran ele roda muito rápido, então a gente não vai ver essa contagem passo a passo, ele já vai mostrar direto o resultado da contagem, certo? Então eu vou dar Enter agora e a gente vai ver o que acontece. Bom, aconteceu o que a gente estava esperando, né? A partir do 8 ele começou a adicionar uma unidade, então ele fez, na primeira vez que ele passou pelo do, ele fez 8 mais 1, deu 9 e ele mostrou na tela. É esse 9 que está aparecendo aqui. Depois, 8 mais 2 deu 10, ele mostrou na tela o número 10. E assim sucessivamente, né, do 8 até o 20, certo? 20 era o último número, tá? Por quê? Porque o meu contador aqui é até 12, né? 8 mais 12 dá 20. Ele encerrou o laço, não tinha mais nenhuma instrução aqui, e ele terminou o programa. Então ele fica aparecendo essa mensagem aqui, né? Pressione Enter para fechar essa janela, certo? Então eu preciso pressionar o Enter ou clicar aqui nesse X, né? Para fechar a janela, senão eu não consigo rodar o programa de novo, certo? Então agora eu vou pressionar o Enter e ela vai fechar, ó. Fechou, tá? E agora eu posso modificar esse meu programa aqui se eu quiser, fazer alguma alteração e já posso mandar ele rodar de novo se eu quiser, certo? Então tá, pessoal, acho que era isso, deu para ter uma ideiazinha de como é que funciona, né? E qualquer dúvida vocês entrem em contato.